Oi, vamos começar a nossa aula de matemática de hoje? Lembrando que a aula de artes que nós teríamos hoje, ela foi substituída por uma aula de ciências, tá ok? Então hoje teremos aula de matemática e de ciências. Iniciaremos essa aula com a apresentação do roteiro dos testes da segunda unidade. Então, o nosso primeiro teste é o de português, que acontecerá no dia 11/5. Então, nós teremos o início dos testes no dia 11. Então, estudem bastante os assuntos que estão sendo pedidos no roteiro, tá certo? Agora, nós veremos as correções das atividades anteriores. Prestem bastante atenção. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre os assuntos de hoje. Quíntuplo e sextuplo. Para se achar o quíntuplo de um valor, multiplica-se o número por 5. O quíntuplo de 2 é 2 vezes 5, que é igual a 10. Para se achar o sextuplo de um valor, multiplica-se o número por 6. O sextuplo de 2 é 2 vezes 6. Múltiplo de um número natural. Vamos lá. Múltiplo de um número natural é qualquer número que possa ser obtido multiplicando um número natural por 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Para determinarmos um múltiplo de 15, por exemplo, devemos multiplicá-lo pela sucessão dos números naturais. Então, devemos fazer a tabuada do 15. Vocês vão ver no próximo exemplo. Fizemos aí a tabuada do 15 e os nossos resultados 0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 são os nossos múltiplos. Então, esses resultados são os múltiplos de 15. Então, para se achar os múltiplos de um número, vocês podem organizar, multiplicar esse número aí pelos números naturais e vocês vão achar.
Sendo assim, os múltiplos de 15 são os resultados: 0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90. Uma outra forma de saber se um número é múltiplo de outro é fazer a divisão entre eles. Se o resto for 0, então ele é múltiplo. Assim, 4 é múltiplo de 2, porque 4 dividido por 2 é 2 e o resto é 0. 72 é múltiplo de 3, porque 72 dividido por 3 é 24 e o resto é 0. 200 é múltiplo de 4, porque 200 dividido por 4 é 50 e o resto é 0. Então, para achar os múltiplos, vocês podem fazer aí pela divisão ou armar a tabuada. Nas expressões numéricas aparecem adições, subtrações, multiplicações e divisões. Todas as operações podem acontecer em uma única expressão. Para resolver as expressões numéricas, utilizamos alguns procedimentos. Se uma expressão numérica aparecer as 4 operações, deve resolver a multiplicação ou a divisão na ordem que aparecer. Nesse primeiro exemplo, não temos multiplicação e divisão. Então, nós fizemos aí primeiro a nossa soma e repetimos o resto da conta. Depois nós continuamos. Vamos ver o próximo exemplo, onde há uma multiplicação. Percebam que no próximo exemplo, nós conservamos o início da conta, que é o 40, e conservamos o final, que é o 23, e resolvemos primeiro a nossa multiplicação, 9 vezes 4. Então, conserva aí o início e o final dessa conta, resolve primeiro a multiplicação, depois volta resolvendo toda a conta. Mas vocês precisam resolver primeiro a multiplicação ou a divisão na ordem que aparecer. No terceiro exemplo, a mesma coisa. Conservamos o 120 e o 63 e fizemos primeiro a nossa multiplicação, que é o 2 vezes 14. Só depois de obter esse resultado, que foi o 28, que nós continuamos a nossa conta. Múltiplos de um número. O conhecimento dos múltiplos de um número é muito importante em todo o desenvolvimento da matemática. Os múltiplos de um número inteiro são dados pela multiplicação do número por todos os outros inteiros, ou seja, o resultado dessa multiplicação são os múltiplos de um número. E aí, a fim de facilitar, estabeleceremos uma notação para os múltiplos de um número. Em vez de montar uma tabuada, vamos escrevê-los assim. Múltiplo de 2 é 0, 2, 4, 6, 8, aí por diante. Perceba que a listagem dos múltiplos é infinita, uma vez que o conjunto dos inteiros no qual multiplicamos um número fixo é infinito. Os múltiplos do número 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15 e aí por diante. Os múltiplos de 9 são 0, 9, 18, 27, 36 e aí por diante. Esses resultados, múltiplo de 2, múltiplo de 3 e múltiplo de 9, eles são os resultados que a gente consegue encontrar quando se monta uma tabuada. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2. Então, são esses resultados aí. Vamos ver multiplicação por 10, 100 e 1000. 356 vezes 10. Só iremos acrescentar um zero do 10 como um exemplo. 356 por 100, iremos acrescentar 2 zeros, porque o 100 tem 2 zeros. 356 por 1000, iremos acrescentar 3 zeros, porque o 1000 tem 3 zeros. Então, repete o número. Se for por 10, acrescenta um zero. Se for por 100, acrescenta 2 zeros. E se for por 1000, acrescentamos 3 zeros, tá certo? Então, agora vamos à nossa atividade. E aí nós temos as propriedades da multiplicação, comutativa, associativa, elemento neutro, fechamento e os exemplos. E a última aí é a distributiva. Depois vocês vão olhar aí a primeira questão e ver
qual é a propriedade que está sendo aplicada para cada letra. Letra A, B, C, tá certo? Então, vamos lá, agora temos o nosso diário. Lembrem de copiar a atividade e o diário, tá certo? E colocar a data. Beijo!